Olá, bom dia, uma ótima terça-feira para mim, para você. Que hoje, mais um dia, o Senhor venha estar conosco e que nós venhamos estar com Ele, aproveitando, vivendo este dia, não é? Conforme a vontade dele. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que está lá em Mateus 25. É a continuação, não é, do sermão profético em que vai ali abordar a parábola das 10 virgens, não é? Que aí o Senhor vai estar comparando aí como seria, como será, na verdade, o reino dos céus, como é o reino dos céus, né? Porque ele já, eu creio que Deus já tem tudo preparado, que ele já existe para o Senhor, né? Nós é que ainda estamos aqui. Eu vou ler para vocês então lá a fazer a leitura do capítulo 25 inteiro, completo, e aí depois eu vou comentar aquilo que está no meu coração para falar para você sobre isso. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui o Senhor, não é, faz uma comparação do reino dos céus, né, do seu reino, faz uma comparação com esta parábola, né, com o que ela significa. É como se fosse, não é, semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, é semelhante a estas virgens que estavam ali indo ao encontro do esposo. O reino dos céus é isso. É semelhante a nós que hoje estamos aqui esperando, não é, o Senhor até que ele venha, porque ele virá. E nós estamos aqui vivendo a nossa vida, mas nós estamos caminhando, aqueles que creem, não é, em Deus, estão caminhando para um dia encontrá-lo face a face. E então, né, aqui a palavra diz que metade delas, 5 delas, foram prudentes e metade foram imprudentes, foram insensatas. Né? 5 delas, metade das 10, né, dessas 10 virgens, foram ao encontro preparadas. Levaram consigo as suas lâmpadas e também o azeite que elas iriam precisar para estas lâmpadas. A outra metade, as outras 5, foram ao encontro deste esposo, mas não foram preparadas. Levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. E aí aconteceu o quê? Que o esposo demorou a vir, todas elas acabaram adormecendo, se cansaram, ficaram sonolentas, não é? E adormeceram. E aí eu penso, vamos parar um pouquinho aqui. Nós que hoje sabemos e cremos em Deus, cremos que o Senhor Jesus virá, cremos em Cristo, sabemos que Ele retornará, virá para buscar a sua igreja, não é? Aqueles que estão indo a caminho e esperando Ele, não é? Como estas 10 virgens, metade deste povo sai e vai em busca do esposo preparado. Metade de nós, vamos pensar aqui, porque é semelhante ao reino dos céus, é assim que Deus
Jesus aqui nos apresenta, está indo preparado, né? Está realmente esperando o esposo, está levando aquilo que é preciso, está se consertando, está se arrependendo, está fazendo concerto com o Senhor, aliança com o Senhor, está indo preparado, sabendo que ele virá. Mas outra parte saiu sem se preparar, como as loucas, não é? Levaram algumas coisas consigo, mas não fizeram ali a lista do que realmente iriam precisar. Porque tanto é que chegando mais à frente, elas vão perceber que não estão preparadas. E aí, todas elas adormeceram. Aqui, todas elas adormeceram, tanto as que estavam preparadas, as prudentes, como as que não estavam preparadas. Aqui eu penso que essas 10 virgens são a igreja do Senhor, não é? Essas 10 virgens aqui representam a igreja do Senhor. Mas, em muitos, vai chegar um tempo em que toda a igreja do Senhor vai estar adormecida. Né? Vai estar ali esperando, mas vai achar que o noivo está demorando demais, né? E vai tirar uma soneca, vai tirar um cochilo. Aí acontece o quê? E aí nesse adormecer pode ser esfriar a fé, pode ser que não esteja ali vigiando conforme deveria vigiar, vai esfriar, não vai fazer tanto a obra do Senhor, vai parar de caminhar, de ir ao encontro do Senhor, porque quando elas repousaram, né? E aí representa a igreja, quando ela repousa, ela para, ela descansa. Né? Pode ser que a igreja aí do Senhor esteja descansada, achando, não é, que o noivo está demorando, não vem agora. Mas eis que à meia-noite, diz aqui a palavra, não é? Falaram que soou o quê? Sai-lhe ao encontro, que aí vem o esposo. E aí então todas aquelas virgens, e aí eu represento aqui, eu faço analogia, né, como o Senhor faz, a igreja do Senhor se acorda e volta, não é? A seguir, a querer esperar o esposo. Aí, parte dela se dá conta, ó, diz assim: e as loucas disseram no versículo 8, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí as prudentes respondem, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai-o a vós. Parte da igreja acorda e continua, levando consigo a bagagem que estava já antes levando, estava preparada. Continua nessa preparação, continua ali indo e sendo prudente. E outra parte, que são aquelas loucas, que são aquelas que não foram esperar o noivo devidamente, não se prepararam, né? Ficaram ali atormentadas porque iria faltar o óleo e pediu para aquelas que estavam preparadas. E aí me vem o quê? O que eu penso neste pedir, né? O que elas vêm pedir? Muitos vão vir até você e pedir aquilo que você tem. E aqui não é pedir coisas materiais, não. É pedir coisas espirituais. É pedir para que você esteja ali cedendo. Muitas vezes pode ser uma oração, muitas vezes pode ser um ensinamento, uma palavra. Eu não sei o que aqui exatamente, não é, pode acontecer. Mas essas loucas pediram o azeite das prudentes. Mas as prudentes, como eram prudentes, não emprestaram, não deram. Por quê? Porque poderia faltar para elas e poderia as outras também faltar e aí não ter para ninguém. Ou seja, elas perderiam a vinda do esposo, elas não entrariam junto com o esposo. Elas não se uniriam ao esposo, elas perderiam a vinda do esposo, ia se fechar a porta e nenhuma delas iria conseguir. Elas foram e continuaram prudentes. E aí eu trago para nós, que nós sejamos esta parte da igreja que é prudente. Porque a palavra de Deus diz que haverá as que não são prudentes. Então isso é fato.
Não tem como todos serem, mas que nós venhamos nos esforçar para estar nesse time que é das prudentes, né? Que representa aqui as virgens prudentes, que nós venhamos nos esforçar para sermos prudentes desde o início e ficar vigiando, porque no meio desse caminho nós poderemos nos adormecer, nós poderemos nos esfriar e vão ter coisas, vão ter ocasiões, situações que vão querer tirar aquilo que nós temos. Que as situações podem ser o embaraço, pode ser as lutas que você vem enfrentando, o sofrimento, a discórdia, a desunião, o estresse, a ansiedade, não é? Pode ser aí o que hoje está acontecendo muito, as doenças, né? O câncer, pode ser a depressão, pode ser a situação aí de ansiedade, né? Pode ser outro tipo de doença, outro tipo de caso, pode ser morte, né? Pode ser várias coisas que vão tentar te tirar desse caminhar, que vão tentar te tirar do foco de continuar prudente, e você pode cair. Então que você continue prudente, que nós venhamos continuar nesse time de prudentes, porque vai chegar um momento em que nós temos que continuar preparados, avante, olhando e esperando para este esposo que virá nos buscar. E aí, continuando aqui o texto, né? E tendo elas, né, as loucas, ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. As loucas chegaram, querendo que o Senhor abrisse a porta. Mas ele disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. E aí, o final: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que nós venhamos ser esta parte prudente e continuar sendo prudente, para que aquilo que nós estamos levando, aquilo que nós estamos firmados na palavra do Senhor, nós não venhamos cair. A palavra de Deus nos fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que nós venhamos continuar sendo prudente, que nós venhamos ser desse time prudente e que nós venhamos chegar junto ao encontro do esposo. Venhamos fazer parte do reino dos céus. E no final fala: vigiai, que nós continuamos vigiando. Porque não sabeis o dia, ninguém sabe. Nós não sabemos se é hoje, nós não sabemos se é amanhã, a vinda, né, do Filho do Homem. Ele há de vir e nós não sabemos quando. Então que nós venhamos estar atentos, que nós não venhamos permanecer adormecidos, que nós venhamos acordar e continuar a nossa caminhada, continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé e não nos enredar com as coisas que podem nos tirar desta caminhada. Nós sabemos que a nossa vida aqui, muitos talvez de nós, podem até não esperar chegar até o dia, né, em que o Filho do Homem vai estar aqui para buscar a igreja, mas nós sabemos que a morte vai chegar a todos nós. E a partir deste momento, para aquele que crê na palavra do Senhor, não há mais nada que possa ser feito. O que nós temos que fazer é aqui. Nós temos que adormecer aqui, não é? A morte vai chegar para nós, mas que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos adormecer com azeite ao nosso lado. Que nós não venhamos deixar este azeite. Ali fala sobre que todas elas adormeceram. E aí, aqui agora, não tinha pensado nisso, mas o Senhor está, eu acredito que o Espírito Santo está aqui tocando para que eu fale sobre isso, que todos adormeceram. E aqui pode ser realmente a morte, que todos nós adormeceremos. Mas aqueles que estavam com o azeite, aqueles terão um encontro com o esposo, terão um encontro com o Filho do Homem. A porta estará aberta para estes,
mas aqueles que não levaram consigo o azeite desde o início não vão conseguir estar com o esposo, não vão conseguir com que essa porta se abra, né? Eles vão adormecer também, assim como nós, não é? Que nós temos aí que crer que nós vamos continuar até o fim, por isso eu digo nós, você que está escutando aqui, eu creio, né? E a minha oração é para que todos nós aqui sejamos desse time das prudentes. Então, a outra parte que adormeceu também, mas que não levou consigo o óleo, que não foi prudente, que não conquistou aqui, né, em vida, não creu no Senhor Jesus, não praticou, porque aqui levar o azeite representa o quê? Crer na palavra do Senhor, né? Viver a palavra do Senhor, buscar e continuar levando a palavra do Senhor junto consigo, nos seus atos, na sua vida, nas suas atitudes, no seu caminhar até o dia em que iremos todos adormecer. E após essa adormecida, né, quando nós acordarmos, que nós venhamos acordar no reino do céu junto com o esposo, que nós venhamos entrar por esta porta, que a palavra de Deus diz que esta porta é estreita, é apertada, né, e larga é a porta da perdição, mas a porta que vai ser aberta aqui, para nós entrarmos junto com o esposo, para nós estarmos no reino dos céus, ela é estreita, ela é apertada. Significa que é difícil de passar por ela, mas que nós venhamos ser. Desde hoje, se você está iniciando a caminhada com o Senhor, se você está iniciando agora, né, tendo um encontro com o Senhor, que você já desde agora você seja prudente. Você queira realmente viver, né, a vida com o Senhor conforme a palavra do Senhor lhe orienta. Porque nós não sabemos quando que o Filho do Homem virá. Nós não sabemos quando o Senhor realmente virá aqui buscar a sua igreja em carne, né, em osso. E nós também não sabemos quando que nós vamos repousar, adormecer, no caso aí, a nossa morte. Tá bom? Que Deus fale mais ao seu coração, que o Espírito Santo venha lhe dar aí sabedoria, que venha lhe dar conhecimento, entendimento. Esse sermão profético é extenso, ele é denso. Eu aqui falei de algumas coisas, mas muito e muito mais neste capítulo aqui. Nós poderíamos aqui, o Espírito Santo pode falar muito, ele fala muito mais. E você que busca aí realmente a Deus, que lê e que se dedicar, com certeza o Espírito Santo lhe dará mais revelações ainda para que você venha entender, para que você venha ser prudente e continuar sendo prudente. Que Deus venha te abençoar nesse dia, venha abençoar a todos nós e que nós continuemos firmes, continuemos prudentes na palavra do Senhor, à espera então do esposo, à espera para irmos no reino dos céus. Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.